Então, o Ernesto Carneiro Ribeiro acreditava que a educação é esse processo de complementariedade entre a família e a escola. Então, a escola também educa. E ele, inclusive, fala que o professor tem que ser um exemplo moral nesse sentido, que o professor educa com o seu exemplo, né? Então, eu concordo com isso. Eu não acho que... É claro que, assim, as questões de doutrinação e tal, isso não nos interessa agora, mas esse problema também existe. Estou dizendo assim, se tudo tiver certinho, né, o professor é um exemplo também, e ele também educa, a escola também educa, também ensina a ter modos, também ensina a criança como é que come direitinho lá, porque ela passa grande parte do tempo na escola, né? Então, esse papel complementar da escola na educação de uma criança e de um adolescente, ele é feito lá na escola, né? E não dá para abrir mão daquele processo de socialização que a escola oferece. Ah, você vai dizer, mas lá nos Estados Unidos tem o homeschooling, a criança... Tem, mas às vezes tem a igreja, né? A criança não socializa na escola, mas socializa na igreja. E também a gente sabe que tem problemas lá, não é perfeito, porque existe o homeschooling, né? Mas a escola é um ambiente importante de socialização também, né? Então não dá para abrir mão. Então ela tem que ser um ambiente que educa também, que também, além de instruir tecnicamente, ela também serve, né, como um elemento complementar na formação de uma pessoa. Aliás, né, eu sempre digo que educação ela é um processo longo na vida de uma pessoa. Ela passa lá, não lembro se é 11 anos, né? Faz a conta aí para nós, ô Gabriel, como é que é? A pessoa entra no primeiro ano do ensino fundamental 1 e vai até o terceiro ano do ensino médio. Então primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 5, certo? Aí sexto, sétimo, oitavo, nono, certo? Primeiro, segundo, terceiro, 12 anos. Então, pelo menos 12 anos da vida, né? Do começo da vida, né? Então, quer dizer, daquela primeira infância até a adolescência. Então, é um processo longo, assim, que você passa indo à escola todos os dias, né? Ou os dias letivos, né? Então, não tem como a escola não ser um elemento de educação também. Então, ela precisa ser um ambiente acolhedor, ela precisa ser um ambiente de ordem, certo? Ela precisa ser um ambiente de afeto, né? Ela precisa ser um ambiente em que a amizade é fomentada, por exemplo, pelos esportes, né? Eu estava me lembrando, semana passada eu fiz um post no meu Instagram, o meu TBT da semana passada, foi sobre fanfarra, né? Eu passei grande parte da minha pré-adolescência tocando na fanfarra, né, do Ângelo Borto, a escola que eu estudei, no Jardim Tremembé, aqui em São Paulo, na Zona Norte, e uma fanfarra que era coordenada pelo grande maestro, um amigo queridíssimo, que faz tempo que eu não vejo, estou com saudade, Fábio Bonvenuto, um sujeito que lutou pela gente, assim, com ele eu aprendi, assim, o primeiro sujeito que me mostrou o valor de uma vocação, assim, foi o Fabião, né, porque ele dava vida pra gente poder ter aquele lugar, aquela fanfarra e aquele tempo e aquele espaço de aprendizado, de disciplina, inclusive, porque uma fanfarra precisava de disciplina, né? A gente tocava, e eu era bom no troço, eu tocava 2 cornetas, assim, porque tem música que as cornetas têm um número limite de notas, né? Não é igual um trompete que você vai pelo pistão ali, vai controlando. Então, tinha corneta em si, corneta em fá, corneta em mi. Então, tinha os naipes, né? E eu tocava 2 cornetas. Eu tocava corneta em si e corneta em mi. Então, tinha música que precisava usar a nota da corneta em mi, aí eu mudava, segurava as 2 assim, né? Um bocal de cada lado, ia variando assim. Então, gostava daquilo. Cheguei a trocar trompete por um tempo, numa banda marcial. Aí depois eu acabei largando. Mas assim, passei alguns bons anos na fanfarra e com amigos também muito queridos, assim, naquele período a gente se divertia demais, se viajava demais e era uma zoeira, meu Deus, aquele negócio de você passar pasta de dente na cara do fulano que tá dormindo, né? Botar gelo dentro das calças, meu Deus, aquilo ali era, né? Dormia nas escolas, assim, né? Era uma zoeira, mas era muito bom, né? E então, assim, é um elemento de socialização.
né, de amizade. Então, a escola criou esse ambiente de amizade que era a fanfarra. Ou, né, eu joguei vôlei na escola, eu fiz ginástica artística na escola. Eu falo isso, ninguém acredita. Eu tenho umas plaquinhas, vou ver se tá lá na minha mãe. Se eu achar um dia eu trago aqui no Norma, vou mostrar para vocês se ainda existiam essas plaquinhas de terceiro lugar que eu peguei de melhor solo e terceiro lugar de melhor equipe, um negócio assim. Ginástica artística, né? E também joguei vôlei. Futebol eu sempre fui ruim, desculpem, né? Mas, enfim, apesar de ser corintiano, que também não tá nada bem, né? Mas eu joguei vôlei e fiz ginástica artística. Era um ambiente de amizade, né? Que fomentava a amizade. Outra coisa importante, todo mundo morava perto. Então, de manhã saía aquele monte de molecada, de meninada, de meninas, meninos e tal. Ia todo mundo para a escola a pé, a gente ia se encontrando pelo caminho, saía aquele monte andando até a escola. Hoje não. Hoje quase todo mundo mora longe da escola. Então, as pessoas saem da escola e cada um vai para um lado. Alguns pegam um ônibus, né? Então, as pessoas não moram mais pertinho da escola. Então, os amigos da escola não são necessariamente os amigos que você vai ter no seu bairro, né? Às vezes você nem tem amigos no seu bairro ou no seu condomínio, você só tem os amigos da escola. Então, você, enquanto tá com eles na escola, você tá ali exercendo o seu tempo de amizade. Quando você vai embora, você fica sozinho. E fica lá no WhatsApp, nos grupos e tal. Mas, enfim, por isso também que eu acho que eles têm dificuldade de se concentrar no estudo, porque é a hora que eles têm para conversar com os amigos pessoalmente, na hora da escola, na hora da aula. Semana passada eu falei para uma turma minha, eu falei, vocês têm que se encontrar mais fora da escola, né? Aí uma menina respondeu, o quê? A gente já se vê aqui um tempão, ainda vai se encontrar fora daqui. Mas é verdade, né? Porque eles acabam usando o tempo de escola, que eles deveriam estar estudando, para conversar, né? E porque só o WhatsApp não é o suficiente, né? Então é isso, a escola não é mais um ambiente que propicia, digamos assim, que seja convidativo à educação. Acho que esse é o ponto, né? E convidativo no melhor sentido do termo, assim, né? De todas essas coisas que eu falei. Convidativo porque, né? Você consegue fomentar amizade, afeto, ordem, o próprio processo instrutivo da educação, né? De você saber que você está lá porque é importante estar lá e não só porque você tem que fazer uma prova de vestibular. Quando você terminar o ciclo, você fica 12 anos na escola para fazer uma prova de vestibular, né? As escolas hoje se voltaram para isso. Então você não estuda porque é importante estudar e aprender. Você estuda porque você quer fazer uma prova lá depois e passar numa universidade pública ou numa universidade, né, de renome e tal. Então fica todo mundo voltado para uma prova, né? Para o Enem, para o vestibular. E as pessoas não ligam mais para o processo de educação, mas ligam mais para o treinamento para passar numa prova. Por que isso? Porque passar em prova é treinamento. Por isso tem simulado em cima de simulado, porque é treinar, não é exatamente aprender, né? Então, quer dizer, acabei de falando um monte de problema já de educação aqui, mas não é esse o principal. O principal a gente vai falar a partir de agora, tá?